Hoje encerro uma etapa que começou em 2020 e que me marcou bastante a nível profissional. Um final que estou vivendo com um sentimento agridoce, e agridoce é o adjetivo que acho que caracteriza este vídeo. Pois sei que muitos vão ficar felizes que esse conteúdo acabe nas minhas redes, pois não gostam, mas também sei que outros vão ficar tristes. Pois não só aproveitaram muito essas análises, como também tenho certeza de que aprenderam muito, perceberam coisas sobre si mesmas, sobre seus relacionamentos e até foram incentivadas a fazer mudanças em suas vidas. Também vai ser um vídeo agridoce. Porque o objetivo deste comunicado oficial não é apenas explicar os motivos pelos quais não vou mais fazer vídeos sobre a ilha. Mas também o objetivo é honrar o que houve de bonito nessa fase, o que vivemos juntas, as coisas boas que isso me trouxe. É assim que eu acho que devemos enfrentar as mudanças, as crises, as decisões na vida, ouvindo como nos sentimos agora, observando, aceitando aquilo que não gostamos, aceitando a realidade, sendo coerentes e agradecendo pelo que vivemos. Então vamos lá. Tudo começou em 2019, o ano em que foi lançado o filme Coringa. Eu já estava há alguns meses postando vídeos no YouTube sem nenhum objetivo profissional, sem nenhum foco. Não, estou muito feliz por já termos mais de 40 mil inscritos. Nunca imaginei chegar a esse número. Só queria mostrar como a psicologia é fascinante. Jamais imaginei que eu poderia ter um canal grande do qual surgiriam oportunidades de trabalho. Eu me proponho como meta até o final do ano chegar a 100 mil. Vamos ver o que acontece. Foi tudo bem espontâneo. Uma coisa levou a outra. Na verdade, de verdade eu digo pra vocês que eu achava que ninguém assistiria meus vídeos. Eu não achava que interessaria a ninguém o que eu tivesse pra dizer. Pra você ver como muitas vezes nossas crenças não têm fundamento real e podem nos limitar enormemente. Resumindo, fui ao cinema num fim de semana e durante o filme do Coringa fiquei pensando o tempo todo. Essa história mostra de uma forma brutal como o trauma e a dor psicológica podem levar uma pessoa boa a se tornar um verdadeiro monstro. Pensei, olha, poderia ser interessante fazer um vídeo explicando por que Arthur, do ponto de vista psicológico, se tornou o Coringa. Cheguei em casa e fiz uma análise simples com o conhecimento que tinha na época. Na verdade, anos depois eu fiz outra análise com muito mais conhecimento e uma perspectiva muito mais profunda da psicologia. Com minha câmera ruim, sem microfone, no estúdio de 30 metros quadrados onde eu morava. Você me via falando de psicologia com o sofá-cama velho onde eu dormia ao fundo, junto de um bichinho de pelúcia rosa. Enfim, que evolução! De forma totalmente inesperada, o vídeo viralizou e fez muito sucesso. E eu realmente me apaixonei por misturar psicologia com entretenimento e conteúdo popular, dando um enfoque mais prático. Então, a partir daí, comecei a fazer mais análises psicológicas. Peaky Blinders, Você, Lucifer, O Poço, The Witcher, Os 13 Porquês. E ao mesmo tempo, e isso muita gente não sabe, eu também fazia lives na Twitch à noite. Nessas lives eu conversava com meus seguidores, fazíamos piadas, jogávamos, foi uma época muito bonita, eu me divertia muito. Eu ainda não tinha esse papel de psicóloga profissional e essa imagem séria ou profissional para manter em público. Eu podia brincar, dançar, podia fazer palhaçada, podia dar minha opinião sobre as coisas sem filtros. Mas Cláudia Nicolasa, o que tudo isso que você está contando tem a ver com a Ilha das Tentações? Pois agora vamos chegar nisso. No outono de 2020, meus seguidores começaram a insistir muito, mas muito mesmo, para que eu analisasse um reality show. Se chamava A Ilha das Tentações. Eu nunca fui de realities, nunca assisti. Na verdade, tirando a Netflix, acho que não assisto televisão desde antes da faculdade. Sinceramente, rejeitei a proposta e recusei. Disse a eles que não analisaria reality, pois não gosto desse conteúdo e não combina comigo. Eu não suporto essa parte básica, superficial e até agressiva que às vezes aparece nesses programas. De verdade, digo que a insistência era tão forte que pensei: Cláudia, se seus seguidores pedem tanto, deve ter um motivo, escute-os. E foi o que fiz. Uma dessas vezes, ontem à noite eu disse: tá bom, vamos ver o que tem aqui. E lembro perfeitamente como comecei o episódio com ceticismo, sem vontade. E lembro de ir percebendo como, pouco a pouco, meu humor e minha percepção foram mudando. E terminei aquela live dizendo: gente, vocês têm razão. Desculpa por não ter ouvido vocês antes. Aqui há muito para analisar, e muitos exemplos para explicar conceitos de psicologia. Deixei de lado meu orgulho e preconceitos, e me dediquei à causa. Passamos a nos encontrar semanalmente. Assistíamos juntos ao episódio ao vivo para analisá-lo, mas o programa continuava não me agradando. Na verdade, nunca gostei dele de verdade. Eu não gostei de assistir ao programa em si, mas a verdade é que assistir com meus seguidores, conversar, comentar, fazer piadas,
Ler também as observações deles, suas hipóteses e reflexões nos comentários. Esse ambiente de assistir juntos, de ter esse hábito, esse espaço, isso me fez criar muito carinho pelo programa. E que finalmente eu também tivesse vontade e interesse em assistir. Na verdade, a gente terminava a live já querendo que chegasse o próximo episódio para saber o que ia acontecer no programa. E nossa, a verdade é que fico um pouco emocionada ao lembrar disso. Só quem estava lá entende o que vivíamos. A verdade é que foram tempos muito legais, com nossas piadas, jeito de falar e memes. Tomávamos shot de água sempre que alguém dizia, fiz porque senti. Dei um beijo porque senti. Shot. Espero que tomem comigo, não me deixem sozinha. Fazíamos apostas e previsões. Isso durou uns 2 ou 3 anos. Na Twitch, assistia aos episódios ao vivo com meus seguidores. Depois, no YouTube, fazia vídeos analisando por que alguém foi infiel e as dinâmicas dos casais. E o fato é que esse conteúdo viralizou bastante, era algo muito novo nas redes sociais. Chegamos ao ponto de ter mais de 6.000 pessoas analisando juntas ao vivo A Ilha. A verdade é que A Ilha foi um sucesso no meu canal. Evidentemente, não eram os únicos vídeos do meu canal que iam bem, mas esses se destacavam. O programa trazia cenas e casos chamativos para explicar conceitos de psicologia. Psicologia evolucionista, apego, relacionamento, infidelidade, personalidade, comunicação, manipulação. Foi tão interessante do ponto de vista intelectual. E em termos de comunicação, tudo isso me inspirou a escrever um livro, explicando por que nos apaixonamos por quem nos apaixonamos. A ciência por trás da atração. Se somos monogâmicos como espécie. Por que somos infiéis? Além disso, quem comprava o livro ganhava meses de acesso a uma comunidade de formação em psicologia. Isso resultou na criação da minha academia online de psicologia, Mind Hunt Academy, que já teve mais de 5 ou 6 mil alunos, já nem sei ao certo. Muitas pessoas se inscreveram na academia após me conhecerem pelos vídeos sobre a ilha. Para mim, analisar a ilha foi mais que criar conteúdo. Foi muito mais do que isso. Também não é que tudo na minha vida girasse em torno da ilha, longe disso. Era algo que só passava uma vez por ano e no resto do tempo eu fazia vídeos sobre outros temas. Eu também tinha outros projetos, mas enfim. Já expliquei pra vocês a parte doce, a parte bonita dessa história, e o motivo pelo qual passei 6 anos analisando esse programa. Mas agora vamos para o lado amargo, para a parte sombria. Qual a parte que me levou a tomar essa decisão? Em 2021, de um dia para o outro, nosso espaço na Twitch caiu. Eu não sabia que transmitir conteúdo televisivo ao vivo, compartilhando a tela, era proibido. Por isso, meu canal foi suspenso por algumas semanas, mas depois foi devolvido. Tudo certo. Mas já aprendemos que não podíamos assistir a ilha desse jeito tão confortável e divertido, de compartilhar a tela e ir pausando para comentar e analisar. Apesar da decepção, a vontade de compartilhar esse espaço era maior. Minha editora Jessie, meus seguidores e eu quebramos a cabeça e criamos várias soluções improvisadas. Testamos colocar um overlay como uma marca d'água que servisse de contador para que os espectadores colocassem o episódio gravado tentando nos coordenar de forma desajeitada. Tentamos colocar um espelho gigante atrás de mim para que vissem em que parte do episódio eu estava e se sincronizassem. Testamos várias coisas, mas tudo era desconfortável e confuso. E além disso, com o passar dos anos, a ilha era transmitida cada vez mais. Passou de ser um dia por semana para 3 dias por semana. E além disso, muito tarde da noite. Chegou ao ponto de irmos dormir à 1h30 da madrugada. Eu tinha cada vez mais trabalho e já não era só uma garota que entrava na internet para compartilhar vídeos e me divertir. Já tinha ali um canal grande, projetos, funcionários, pouco tempo e muito estresse. E eu via como cada vez a ilha absorvia mais do meu tempo e como ir dormir tão tarde estava cobrando um preço na minha saúde. Apesar de adorar esse tempo com meus seguidores, as lives já não eram algo sustentável para mim. Então, em 2023, tomei a decisão de acabar com essas transmissões ao vivo. Fiquei muito triste e meus seguidores também. Teve até quem ficasse bem bravo comigo por isso. Mesmo sem assistirmos juntos, eles ainda teriam minhas análises no YouTube. Por isso, passei a ver o programa sozinha para fazer os vídeos. Eu colocava o programa enquanto caminhava na esteira, ou enquanto limpava ou fazia outras coisas, basicamente para captar as tramas que eu pudesse analisar. Como disse, nunca gostei mesmo do programa, mas ao assistir com minha audiência e editora, criei um certo apego e conexão emocional. Então, assistir ao programa eu não gostava, mas analisar ele eu adorava. Até que em 2024 eu também comecei a fazer vídeos curtinhos, usando cenas para explicar conceitos específicos para o Instagram, TikTok e afins. Mas acho que foi aqui que começou o declínio.
Antes, a ilha ia ao ar uma vez por ano e uma vez por semana. Mas aos poucos começou a ser 2, 3 noites por semana e até 2 ou 3 edições por ano, acho que chegou a ter. Exibiram quase em sequência, com apenas um mês entre edições. Assim, a ilha deixou de ser um conteúdo pontual nas minhas redes. Praticamente eu sentia que elas estavam me consumindo. Sentia que tinha o compromisso de analisar o programa, fazer vídeos e explicar. E como ele fica tanto tempo no ar, quase não tenho espaço para criar outros conteúdos. Isso me frustrava, pois queria abordar outros temas nas redes, mas não queria descumprir meu compromisso. Além disso, a essa frustração foi se somando o fato de que o apego emocional e o vínculo de ter estado nesse espaço com meus seguidores, aos poucos foi se apagando. Ver a ilha por conta própria foi ficando cada vez mais pesado para mim. Ter que assistir tantas edições, tantas horas por semana de um conteúdo que realmente não me agrada. Eu me esforçava para trazer entusiasmo e buscar novos aprendizados em cada edição, mas sinceramente o formato é muito repetitivo. Os participantes às vezes parecem cópias uns dos outros. Eu estava começando a me sentir em relação a isso como me sinto com o futebol. Com respeito aos fãs, sempre é igual. Jogadores diferentes, resultado diferente, mas mesmo cenário, mesmas regras, mesmas cenas, tudo igual. Acho que comecei a sentir esse ponto de tédio e cansaço no início de 2024. Por outro lado, eu queria manter o compromisso de oferecer esse conteúdo aos meus seguidores. De verdade, não estou exagerando quando digo que todos, absolutamente todos os dias, recebo mensagens me pedindo para analisar algo que aconteceu na ilha. E muitas vezes me sinto mal por não analisar o que me pedem porque não dou conta. Mas por outro lado, também existe a realidade de que, quando um conteúdo dá certo para você, mesmo que você não goste ou não se sinta alinhada, é difícil parar de fazê-lo. Eu posso postar um vídeo explicando o mesmo conceito, com as mesmas informações, sendo igualmente interessante e útil o que eu conto. Mas esse mesmo vídeo, se tiver algo da ilha, faz com que muito mais gente assista. Assim são as redes sociais. Nos últimos anos, principalmente o Instagram se encheu de psicólogas fazendo vídeos sobre a ilha. Recebi comentários nos meus posts como: as psicólogas só fazem vídeos sobre a ilha, todas fazem igual. Lucram com isso e passam o ano esperando a ilha começar para gravar vídeos. E eu fiquei tipo, nossa, como chegamos a esse ponto? Então, não sei muito bem como explicar, acho que passou de ser algo que eu fazia de forma genuína para algo que, aos poucos, eu fazia por obrigação. Sim, com alguns momentos específicos de prazer, quando surgiam cenas interessantes, quando conseguia fazer boas análises. Mas era como ter que dedicar muitas horas a algo que me desgasta só para encontrar algumas pérolas. Honestamente, quando há alguns meses anunciaram que iam exibir outra edição apenas um mês depois de ter terminado a anterior, eu pensei, não é possível, de verdade. Chega! A sombra da tentação avança de forma imparável. Fiquei feliz que a edição anterior da ilha acabou, já tinha cumprido minha parte e podia falar de outras coisas. De repente, me vieram com mais uma edição. Foi aí que eu me confrontei comigo mesma. Eu disse, vamos ver, Cláudia, se você está se sentindo assim, por que você faz isso? Por que você continua? Não faz sentido fazer algo contrariada, ninguém está te obrigando. Fiquei em dúvida se largava tudo ou continuava, mas muita gente já me perguntava quando eu postaria a análise e esperavam por isso. Eu me sentia muito mal em deixar essas pessoas sem o conteúdo que elas esperavam, e além disso, sem nenhum aviso prévio. Sem ter me explicado, sem ter me expressado, sem ter me despedido como estou fazendo agora. Então eu disse, vamos lá, Cláudia, essa é a última edição, você faz e depois se despede. Coloquei o primeiro episódio desta última edição, vi casais um pouco diferentes, pessoas um pouco mais saudáveis, um pouco mais normais, no sentido de serem representativas do que costuma ser a população. E pensei, olha, pode sair algo diferente. Menos dramático, menos superficial, mais humano. Podem surgir coisas novas. Mas enfim, aqui no meu programa você já sabe que logo quando um casal não é excêntrico e não rende, eles tiram e colocam outro. Enfim, mas aqui vem a gota d'água. Vocês sabem quando eu realmente tomei a decisão de acabar com isso? Talvez pareça uma bobagem o que vou contar. Talvez pareça absurdo, óbvio. Não sei. Mas para mim foi como um balde de água fria. Vou contar para vocês. O YouTube lançou recentemente uma ferramenta interessante que analisa os dados do seu canal. Analisa quais temas mais interessam, quem é seu público e como melhorar seus vídeos. Há muitas informações disponíveis. Pois uma análise que ele me ofereceu não me agradou nem um pouco. Acontece que o algoritmo do YouTube me tinha rotulada como psicóloga de realities. E que, portanto, quando eu publicava vídeos que não tinham nada a ver com realities, o YouTube mostrava para menos pessoas. E eu respondi para eles, mas vejam só,
Meus vídeos sobre o reality são uma porcentagem muito pequena do meu canal. Tem muitos outros vídeos sobre outros temas. Como pode ser isso? Eles me disseram que não importa a quantidade de vídeos, mas sim aqueles que mais atraíram pessoas e tornaram o canal conhecido. E isso faz com que o algoritmo entenda que precisa mostrar seus vídeos para um público específico e te coloca de uma determinada forma. Psicóloga de realities. Claro, vamos apreciar a ironia. Eu, que nunca assisto TV, que nunca vi um reality show e que, além disso, quando me propuseram analisar A Ilha, eu recusei porque não gosto de realities. Só gostei de assistir e analisar A Ilha porque faz parte do meu trabalho de forma espontânea. E eu, que além disso já fazia 2 anos que não sentia prazer em fazer esse tipo de conteúdo, me esforçava um pouco, fazia por compromisso, por obrigação, por medo de abrir mão disso. Percebo que o YouTube me vê como psicóloga de realities, o que pra mim foi uma piada, uma ironia. E esse foi o momento em que eu disse: Cláudia, de um jeito ou de outro, você termina aqui. Há um ano, após o burnout e problemas de saúde, decidi parar de agir por obrigação ou por ter que dar conta de tudo. Decidi focar só no que me sinto alinhada e motivada. E desde então venho eliminando coisas da minha vida, especialmente da profissional, mesmo sendo difícil. Com isso, não quero dizer que odeio a Ilha das Tentações, que acho o programa ruim ou que me arrependo de ter feito esses vídeos. De verdade, todos os vídeos que fiz no meu canal do YouTube, curti muito, gosto muito deles e tenho muito orgulho do meu trabalho. Minha relação com esse conteúdo mudou ao longo do tempo, como contei. Nos últimos 2 anos, mesmo assistindo aos episódios com certa má vontade, em velocidade acelerada e pulando partes, ainda encontrava pérolas valiosas. E se eu gostava de fazer o roteiro, de gravar o vídeo, de lançar a análise, de ver os comentários de vocês, não quero que agora pensem que tudo foi falso, ou que eu não gostei de fazer isso, ou que nada disso me agradou. O fato de alguém decidir mudar de fase não significa que a fase anterior agora esteja desvalorizada ou rotulada de forma negativa. Todas as nossas fases e versões fazem parte de nós e precisamos aceitá-las, integrá-las e agradecê-las. Recentemente postei um vídeo explicando o altruísmo defensivo com uma cena sublime e adorei produzi-lo. Mas o processo de ter que assistir ao programa inteiro, que são muitas horas, que muitas vezes eu nem entendo o que é que os participantes dizem, e eu percebia que estava pulando cada vez mais partes porque já não valia mais a pena para mim. E acho que podemos encontrar material e exemplos em outros lugares. Além desse estado emocional, agora as redes estão cheias de psicólogas fazendo vídeos sobre a Ilha das Tentações. Não estou dizendo que isso seja ruim, é normal sentirmos inspiração ou replicarmos o conteúdo que funciona. Mas eu gosto de ter meu próprio selo, minha própria identidade, me diferenciar e não saturar as pessoas com mais e mais do mesmo. Além disso, tem o fato de que eu já não sou mais aquela garota que entrava na Twitch no estúdio para se divertir um pouco. Minha vida e carreira mudaram, e minha imagem nas redes deve refletir isso. Apesar de defender que devemos evitar preconceitos e estar abertos a aprender sempre, ser psicóloga de realities não é a imagem que quero passar ao público. Não é pelo que quero ser conhecida. Não digo isso por achar pejorativo, errado ou vergonhoso, mas porque realmente não me representa. É como se eu, que gosto de heavy metal ou música eletrônica, fizesse um vídeo sobre reggaeton, ele viralizasse e todo mundo achasse que eu sou uma psicóloga do reggaeton. Isso gera irritação, ao menos em mim, quando o que você projeta não combina com quem realmente é. Quero que minha marca pessoal, projetos e canal reflitam minha personalidade, pois valorizo a coerência. Mesmo que isso às vezes signifique tomar uma decisão oposta à anterior. No passado, quando eu gostava dessas lives, de analisar esse programa e tudo mais, eu fui coerente com o meu desejo. Recebia muitas críticas e muitos preconceitos. Mas mesmo assim, fui coerente. Porque eu queria fazer esse conteúdo. Eu estava alinhada com isso. Eu gostava. Hoje não me criticam tanto, pois ficou mais normal. Tem mais conteúdo assim nas redes. Mas não me sinto mais alinhada, já não me vem naturalmente, nem gosto mais disso. Mais uma vez, sou coerente e é hora de me despedir. Por que faço um vídeo explicando tudo isso, em vez de simplesmente parar de postar vídeos sobre isso? Ou por que eu não tomei essa decisão antes? Bem, porque eu sinto que fazer análises de La Isla, e sinto que os espectadores que pediram, que curtiram, que agradeceram, é algo que merece ser mencionado. Que merece uma despedida, um reconhecimento. La Isla, as análises, quem esteve presente em tudo isso, eu sinto que devo muita gratidão a vocês. Porque tudo isso me impactou de muitas maneiras, e todas elas positivas.
Pra mim, foi uma fase linda que sempre fará parte de mim, tanto no nível pessoal quanto profissional, e da minha relação com a minha comunidade. De verdade, sinto tristeza em encerrar isso. E quem já está nisso há algum tempo provavelmente sente o mesmo. Mas outras coisas virão. Deixar o velho ir abre espaço para o novo. Mesmo que uma roupa seja bonita e você goste dela, se não te deixa confortável, ou não representa mais quem você é, ou o que você quer, talvez seja a hora de se desfazer dela. Agradeço aos seguidores que insistiram para eu dar uma chance, pois isso mudou minha vida. Também sou grata àquelas pessoas que, mesmo sentindo rejeição por esses programas, ainda assim deram uma chance a esses vídeos e gostaram deles. E acima de tudo quero agradecer a Jessie, minha editora, porque ela apareceu em 2020 nessas lives como mais uma seguidora. E desde então ela é nossa editora, que já se tornou uma pessoa muito querida. Seu envolvimento transformou esses vídeos, como outros, em obras de arte e instrumentos de melhoria para muitas pessoas. Seguiremos analisando séries, filmes, temas atuais e produzindo vídeos acadêmicos e informativos. Foram 6 anos incríveis analisando a ilha. E eu pretendo ficar no YouTube por muito tempo. Então vamos ver o que o futuro nos reserva, que novas etapas se abrem e quais se encerram. Obrigada, obrigada e obrigada.